Olá, amigos da TVL, está começando mais um TVL Esportes. Uma semana de jogos abertos, de recordes que estão sendo batidos, de medalhas que estão sendo colecionadas, expectativa de troféus para os municípios que participam da competição mais importante do esporte amador em Santa Catarina. Esse ano, Lages é a sede da 57ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina. O evento já começou na sexta-feira com algumas competições. Cerimonial de abertura bastante prestigiado no ginásio Jones Minosso. O interessante é que as 95 delegações, os 95 municípios, entraram simultaneamente no ginásio, um diferencial na solenidade de abertura dos Jogos Abertos de Santa Catarina. E no programa eu recebo hoje a presença da Nair Rosa, atleta de marcha atlética. Prazer tê-la aqui de novo conosco. Prazer é mesmo estar aqui. E hoje a Amanda, né, primeira a conquistar medalha nesta edição do JASC, que foi no arremesso de peso. Prazer tê-la aqui, Amanda. Prazer estar aqui. Então vamos lá, vamos conversar, vamos falar sobre a participação de vocês lá nos Jogos Abertos. Saíram as primeiras medalhas, troféus. Vai ser uma semana decisiva com as modalidades coletivas também. Blumenau favorita em algumas das modalidades, outras nem tanto, mas pode na superação buscar um resultado positivo. Começo contigo, Amanda, porque você foi a primeira a conquistar a medalha. E não foi só por Blumenau, a primeira medalha de ouro foi entregue para você, né? Pois é, foi sim. Tá feliz? Tô. Não poderia ser diferente, Não. né? Assim, a gente chegou lá, primeira medalha, primeiro recorde. Acho que é muito importante, né? Então... Vamos dar um jeito de mostrar, Léo, que está conosco hoje aqui, essa medalha. Ela é pesada, Amanda? Quer ver? Eu estou vendo. Ver se eu consigo aqui, para que a gente possa focalizar. É a medalha com dizer aqui que fez esporte, né? Que é quem organiza Isso. os Jogos Abertos de Santa Catarina. Uhum. Aqui do outro lado é o governo do estado, a cidade de Lages. Vou mostrar assim, ó. Ver se eu consigo aqui, ó. Fica até mais bonito, né, João? Vamos virar aqui do outro lado. Não tenho muita habilidade de lidar com esse tipo de coisa, né? Fica com você, você é mais... Essa é a primeira desta edição dos Jogos Abertos, né? Mas você é uma colecionadora de medalhas já. Podemos dizer que sim, até. É. Foi a primeira do JASC, a primeira do atletismo. Nair, você é campeã, né, em algumas participações, não só aqui nos Jogos Abertos, em competições nacionais e internacionais. A última vez que você veio aqui, veio orgulhosa, exibindo a medalha de campeã sul-americana de marcha atlética, né, um feito conquistado lá no Peru. E agora, medalha nos 5.000 metros de marcha atlética. Isso, é 1% dos 50 quilômetros, né? Mas essa daqui foi difícil de conquistar, porque eu tive uma lesão no aquecimento, antes da largada da prova. Então foi dor do começo ao fim, então, para conquistar ela. 5.000 metros mantendo aquele jeito, né? Porque não pode pisar errado. Não, eu tive a lesão no posterior. Eu fiz uma aceleração, né? E acho que eu pisei num buraco na pista. E eu senti que embolou alguma coisa ali. Aí eu chamei meu treinador e falei, e agora, né? Eu me apavorei na hora, né? Eu perguntei, tem gelol aí? Ele disse, felizmente não, né? Daí eu perguntei, o que eu faço? Ele disse, larga a prova. Largamos a prova e até chorei durante a prova, ainda bem que ninguém percebeu, né? Mas é que a dor era insuportável mesmo. Aí tu tinha que manter, né? Manter o ritmo, manter a técnica, né? Conferindo as adversárias que estavam longe, né? Eu consegui abrir já no começo. E daí mantive até o final. E daí no outro dia, no domingo eu teria os 5.000 metros para fazer, né? Que era a corrida daí. Aí eu fiz um incentivo de fisioterapia com o Felipe, né, da fundação, que me ajudou bastante, porque eu saí de cadeira, fui carregada, não consegui andar, depois terminei a prova. Aí fiquei o dia todo no alojamento, fiz 8 vezes a fisioterapia, não consegui colocar o pé no chão, e ele conseguiu, né, que eu conseguisse competir a prova. Daí eu larguei os 5.000, corrida, né, larguei bem, né, o primeiro 400, segundo 400, no ritmo, brigando por pódio, estava brigando por terceiro, mas daí senti de novo. Aí terminei a prova, mas digamos assim que foi terminar mesmo, foi correndo na ponta do pé, segurando, foi
terminar e daí continuei sem andar de novo. Mas o importante é que você competiu em 2 provas, Duas, né? isso. A medalha está aí, o resultado com muito esforço, né? Uhum. Ergue um pouquinho essa tua medalha aí também, para que o pessoal, né? É igualzinha a medalha de ouro. E até a gente tinha convidado mais algumas pessoas vencedoras com medalha, como foi o Pinguim, ele ganhou bronze no ciclismo, Bronze. Ciclismo, né? isso. O Zimmermann ganhou ouro também na marcha atlética, né? Isso, na marcha atlética. São atletas de ponta, né? Sim. Eu digo, a gente convidou porque estão a caminho ainda, estão Aham. retornando lá de Lages, não Sim. chegaram em tempo. Agora, alguns, né, como o Zimmermann, por exemplo, mas não vai faltar oportunidade para que a gente possa conversar sobre estes feitos. Uhum. Eu falei aqui do Zimmermann, falei do Pinguim no ciclismo, a Lilian fez uma bela performance no domingo também, no Também atletismo, ganhou No né? lançamento do dardo, sim. Também ganhou ouro, né? Ganhou ouro, sim. Me ajudem a lembrar aqui que... Tem o Jussian também, né? O Jussian ganhou a prata no 110 com barreiras. É o outro atleta já... Sim, bem conhecido. experiente também, já foi para o Mundial. Tivemos a prata no 4x4, o masculino também, que foi bem puxado. Foi bonito, Mas foi emocionante o bonita revezamento. a final. Tivemos o ouro no 200 metros com o William, ele também ficou com a prata no 100. Tivemos a prata no 200 com a Gabi, Isso. A Mas, prata também com a Fabiana na com marcha. a Fabiana Isca na marcha. E o bronze com o Matheus também na marcha, né? Teve o bronze no dardo masculino com a Alain também. Enquanto a gente está falando aqui, vai saindo medalhas, É. né? E assim... Acho que, se eu não me engano, são 7 de ouros até agora que tem isso. Até o domingo, porque já Isso, vem segunda, já Sim. saindo medalhas também, e aí vai a terça, e na medida que as competições vão Semana acontecendo, inteira ainda. né? Itajaí largou na frente na Sim. pontuação geral, Verdade. né? Mas é natural que daqui a pouco a coisa ganhe um pouquinho mais de equilíbrio. Nair, como é que é essa fase de treinamento, né? Porque é puxado para vocês. A intenção, na verdade, agora eu estava na fase de recuperação, né? Porque eu fiz 3,50 esse ano, então foram 3,50 quilômetros, então eu estava na fase de recuperação para agora começar a base de novo, né? Para a gente competir o ano que vem. Só que os Jogos Abertos, na minha opinião, deveria ser mais cedo, porque a gente está o pessoal está estafado já de competições, né? A gente está começando o período de base, então o pessoal está todo no limite já, tantos que muitos machucaram, né? O nosso calendário aqui de Santa Catarina com o JASC, ele é muito tarde. Mas já foi mais cedo, né? Já. Habitualmente era em outubro, ultimamente está sendo um pouco mais porque tarde. o calendário nacional, para ti, para nós pelo menos, ele começa bem mais cedo. Começa por maio, junho, aí a gente tem que ficar treinando forte até novembro, é cansativo. E tem mais outras coisas paralelas, né? No caso, a faculdade. Sim, a faculdade, o nosso trabalho na iniciação esportiva nas escolas também, tudo influencia. Você faz o quê na faculdade? Eu faço educação física, né? Tô na faculdade. É de praxe, né? Quem é atleta acaba escolhendo. A maioria. Está em que semestre? Eu tô no 6º já. Lá na FURB? Já na FURBIS. Legal. Você já é formado, mas continua estudando, né? Estou formada em bacharel e agora estou fazendo licenciatura, né? E depois pretendo fazer uma pós, um mestrado. E no teu caso, ainda cuidar dos filhos, da família? Sim, tem a família, tem os filhos que trabalham. E alguém lá em casa também está indo para o esporte ou não? Tem o meu filho pequeno que faz futebol. Teve o do meio que fez karatê, né? Mas velho começou um pouco na marcha também, mas daí desistiu para ir trabalhar, agora está estudando. Pois é, o karatê. Está fazendo engenharia, né? Eu ia dizer que o karatê do Vanderlei de Oliveira, né? Aham. É uma das modalidades também favoritas, Sim. como a ginástica, que iniciou na segunda-feira, como o basquete começou bem o masculino, o feminino, né? Ele tinha Handebol várias medalhas, feminino. sim. Mas Fora aqueles que vocês citaram aqui, que foram medalhistas lá nos Jogos, outros que competem até nas modalidades coletivas do Blumenau. Bom, tem 40 modalidades lá Sim. representando a cidade, né? Verdade. Me conte um pouquinho sobre o ambiente da delegação de Blumenau lá. Quem se arrisca a falar um pouquinho como é que é o dia a dia lá? Acho que é um pessoal bem unido, né? Assim, né? Acho que cada um Não. ainda fica na sua modalidade, ainda não tem muita interação entre as modalidades, o que eu acho que deveria ter. Com as modalidades, né? Mas digamos o atletismo em si, o atletismo em si, todo mundo puxa todo mundo. Isso. Pois é, eu comecei a falar aqui dos medalhistas, você já relembrou, puxou pela memória o nome já dos... E vocês assistiram todas as provas, não? Eu assisti a maioria. No domingo de manhã eu acabei ficando no alojamento, porque domingo à tarde eu teria outra prova, mas
Do resto das outras etapas, eu estive assistindo todas, pelo menos. Eu fiquei Choveu de sábado molho de no manhã, sábado. choveu bastante lá em Lages. Nossa, esperando. a gente chegou na pista, desceu água. Até às 3 horas da tarde, chovendo direto. Por isso que até adiaram algumas provas, que Sim. foi noite adentro. E até às 11 horas da noite, eu acho que teve prova. A gente estava na pista ainda. E a estrutura lá, gostaram dos locais de competição na pista, por exemplo, para a marcha atlética? A pista tava meio ruim, né? Tá cheio de buraco, mas tava meio complicada a pista, né? É uma Mas- prova contra o obstáculo. É mais ou menos isso. É difícil, né? Porque se a pista não tá boa, né, para tu fazer, a gente tem várias pistas boas aí, né? Acho que deveria ter escolhido um local melhor, né? Até no caso da chuva, né? Choveu, aí enche de buraco a pista, daí eles Onde ficam é que foi lá no consertando de estádio novo. municipal mesmo? ou não? É o estádio Vidal Ramos, eu acho. É, do Inter de Lages. Isso. Assim, o meu local de competição estava ok, estava perfeito, assim, eu acho que tinha acabado de ser reformado, então para mim não faz diferença. O que Sim. prejudicou mesmo foi a galera que tem que competir na pista, que estava horrível, assim, teve um período que Meio tinha crítico. poças de água. Amanda, fala um pouquinho, porque para muitos que nos assistem aqui, são leigos no assunto, arremesso de peso, tem o arremesso do martelo, arremesso de dardo. Como é que a gente separa? Aqui tem do um que é outro? lançamento, né? São um arremesso, que é o arremesso de peso, e são 3 lançamentos, o dardo, o martelo e o disco. O peso, a diferença entre eles é que o peso fica mais próximo do corpo, então é o único que é chamado de arremesso. O resto é tudo lançamento. Mas e o que é preciso? Força, habilidade? A gente tem que ter um pouquinho de tudo, tem que ter força, tem que ter velocidade, agilidade, tem que ter E tudo. você bateu o recorde, né? O tempo foi quanto? 15, 20? Eu fiz 15 metros e 24 centímetros, isso. Tu bateu o próprio recorde, aquele dos joguinhos abertos no ano passado? Não, dos joguinhos ano passado era 15,45. Foi um Mas- pouquinho abaixo ainda que eu fiz esse ano. Ah, tu bateu o recorde, foi da Marinalva, aquela Isso, lá isso. de Chapecó, né? Acho que era. Dos jogos lá. Esse foi. Pô, é legal ganhar a medalha e legal também ter o melhor, não é? Nesse teu caso foi o recorde de distância, né? Foi o recorde da distância que o peso percorreu. A gente tem o hábito de falar do tempo, o teu caso é tempo, né? É tempo, é. Tu lembra o tempo que tu fizesse na Sim. prova agora? 25,05. Só que Ficou longe do recorde? Como ficou longe, porque o meu objetivo era bater o recorde. Daí eu estava treinando específico para isso, né? Já tinha feito uns testes e tal. Aí eu consegui fazer só o primeiro quilômetro para 4,39. Aí era para mim passar 4,43, né? Que seria que eu bateria o recorde. Daí não aconteceu, né? Meninas, vamos fazer um breve intervalo e depois a gente volta para continuar essa conversa, falar um pouquinho mais sobre a disputa dos jogos lá na cidade de Lages, esse feito da conquista de medalha de ouro, né? E a expectativa de Blumenau, voltar de lá com o troféu geral, que aliás é muito bonito o troféu transitório, Verdade. né? E Blumenau é favorita, como tem sido nas edições anteriores, é a cidade que mais conquistou os jogos abertos, né? De 56 edições, ganhou 40. Então, Blumenau sempre é favorita. Vamos ao intervalo, logo estaremos de volta. Até já. Mais de 5.000 cãezinhos são abandonados por ano em Blumenau. Chegando ao período de férias, esse número só aumenta. Faça sua parte. Não abandone seu melhor amigo. Dê amor a ele. Estamos de volta na sequência do TVL Esportes. Hoje eu tenho aqui no programa Nair da Rosa, vencedora dos 5.000 metros de marcha atlética, medalha de ouro nos Jogos Abertos em Lages. Amanda Scherer, que venceu no arremesso de peso e foi a primeira a conquistar medalha nos Jogos. Primeira de Blumenau é a primeira medalha entregue nesta edição dos Jogos lá na cidade de Lages. Há quanto tempo, Amanda, você está no esporte? Esse ano completa 8 anos já que eu... Está quase veterana já. Quase veterana. Qual é a tua idade? Eu tenho 20. Começou jovem, né? Comecei em 12, 13 E anos. como é que foi essa entrada para o esporte? Influenciada por alguém? Você tinha isso
no sangue? Não, nenhum dos meus familiares, pelo menos pai, mãe, irmão, fazia esporte. Mas na escola, comecei pequenininha já, com 8 anos, e daí uma professora minha, quando eu tinha uns 12, 13 anos, me levou pela primeira vez para a fundação, onde eu conheci o Rubens Fredel, que foi meu primeiro treinador, e dali eu continuei. No arremesso de peso? No arremesso do peso, desde pequena. Sempre nessa... Desde os 8, 9 anos, só o arremesso de peso. Mas você foi ganhando gosto, se dedicando. E lá em casa, mãe e o pai, como é que foi quando você deu a notícia que ia ser atleta e no arremesso de peso? No começo eles não levavam muita fé que ia continuar nisso. Mas depois que eles foram vendo as minhas conquistas, que eu queria mesmo fazer isso, eles me dão um super apoio agora. Você sabe, eu falava aqui no finalzinho do primeiro tempo do programa, que Blumenau, né, tem uma hegemonia aí de conquista dos Jogos Abertos, e muitos que antecederam vocês ajudaram a construir essa história. Nós tivemos, né, a Magnólia, entre outros, do atletismo, como o próprio Sérgio Galdino, também que é teu técnico hoje, né? E agora vocês têm essa responsabilidade de continuar essa trajetória vencedora. Não dá continuação com a iniciação esportiva, né? Isso é verdade. Vai plantando umas sementinhas ali, quem sabe, surgem novos atletas. Você já está nessa condição de orientar também ou continua só sendo atleta? Também, já sou formada preparando daí já. a meninada. Sim. Você já disse aqui no programa, você é paranaense, né? Sim, paranaense. Da onde? Quedas do Iguaçu. Você começou tarde no esporte, né? Diferente da Amanda. Eu comecei com 19 anos. Comecei por Quase na idade dela, tá Isso. vendo? Tens ideia de quantas medalhas tu já tens em casa, não? Não tenho noção, tenho muitas. Tem umas 2 caixas cheias. Todas de ouro ou não? Não todas de ouro não. Porque eu faço muita prova de rua, né? Maratonas também, então tem muitas. Troféu não tem onde botar mais. É? Não tem mais local. Peraí, vocês cuidam direitinho, tem um cantinho especial para armazenar essas medalhas? Guardadinho. As minhas estão todas penduradinhas já. E como é que é a reação agora do pai e da mãe? Porque lá no começo você disse que eles não tinham essa confiança. Agora eles me dão muito suporte quando eu preciso. Além de você, quem é que comemorou mais essa medalha agora? O meu treinador, com certeza. Pergunta minha, né? Lógico que o treinador vai gostar. Mas eu digo em casa, família. Os meus pais, eles ficaram muito felizes quando eu liguei para eles avisando do que tinha acontecido. Foi muito legal, assim. Hoje em dia, com a tecnologia, o celular, a gente passa instantaneamente, né? Bobear até ver a prova ao vivo, né? É verdade. Então, e aí, como é que é a reação dos colegas, daqueles amigos mais próximos, assim? Várias mensagens de apoio, dizendo que estavam orgulhosos, assim, pessoas ligando. Foi isso. É verdade, às vezes tu não desiste da prova porque tu sabe, né, que tem gente torcendo para ti, que se inspira em você, motiva, né? Exatamente, essa forma das pessoas apoiarem, né, ficar na torcida, é que dá essa motivação. Tem sempre aquela esperança, né? Tem sempre aquela esperança que tu vai ser primeiro. Às vezes não acontece, né? Porque lógico, todo mundo está em busca do primeiro lugar, né? Então, às vezes tem 20, 30 pessoas, todos em busca do primeiro, né? E daí tem aquela responsabilidade, né? Que você tem que pegar o primeiro. Só que às vezes não dá, quando tu né? chega em casa com medalha assim, quem é que é o primeiro que vai? Que meu filho. É o mais pequeno? O pequeno, Aí ele já faz a foto dele também, né? Sim. Que bacana. Vocês acabam fazendo escola, né? Sim. Quantos meninos e meninas acabam se espelhando nessas conquistas? É a medalha que está aqui, é uma conquista pessoal depois de tanto trabalho, de luta, de esforço. Verdade. Mas que representa toda essa dedicação, né? Se vocês me permitirem, eu quero atualizar, sei que vocês não são muito do futebol, mas eu tenho que atualizar aqui a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians deu um passo importante, né? Abriu uma vantagem de novo, depois da vitória no Clássico sobre o Palmeiras. Vou começar com os jogos do sábado. Um resultado interessante, a vitória do Santos sobre o Atlético Mineiro por 3-1 na Vila. O Botafogo perdeu para o Fluminense no Clássico Carioca de virada 2-1. Em Goiânia, o São Paulo bateu com o gol do Hernani o Atlético por 1-0. O Atlético continua lá embaixo, na ponta de baixo. E o São Paulo é a terceira vitória seguida, está se livrando do rebaixamento. Curitiba goleou o Avaí. O Avaí tropeçou feio, hein? Corre risco. Já não ganhava em casa, agora fora, que era onde colhia alguma coisa de bom, levou uma goleada de 4-0, complicou.
No clássico paulista, como dissemos, o Corinthians fez 3-2 no Palmeiras. O Cruzeiro bateu o Atlético do Paraná 1-0. O Grêmio de virada ganhou na Arena em Porto Alegre do Flamengo por 3-1. Bahia 2, Ponte Preta 0. Vasco da Gama e Vitória 1-1. O André Lima fez o gol de empate do Vitória aos 45, quase 46 do segundo tempo. Mas para falar no exagero do acréscimo, a Chapecoense venceu o jogo por 1-0 e tomou o gol de empate aos 52 do segundo tempo. Aos 50 foi dado o pênalti pelo árbitro que fica atrás do gol. O árbitro foi lá e confirmou. E aí parou o jogo para voltar atrás, marcar o pênalti, e o André converteu a penalidade máxima, empate 1-1 Chapecoense e Sport do Recife. Vejam como ficou a classificação do campeonato depois de realizada a 32ª rodada do Brasileiro, que tem na ponta o Corinthians 62 pontos, uma bela diferença, para o Santos, que agora é o segundo, tem 56, Grêmio 54, Palmeiras 54. A diferença aí é no saldo de gols. O Grêmio tem mais gols marcados do que o Palmeiras, por isso é o terceiro e o Palmeiras é o quarto. Cruzeiro 51, Botafogo 48, Flamengo 47, Vasco da Gama 45, São Paulo 43, Bahia, Atlético do Paraná, Atlético Mineiro e Fluminense 42. Nesse momento que começa a acender uma luz vermelha, ainda a Chapecoense com 40, Coritiba 38, Sport 36, na zona de rebaixamento, com 35, Vitória, Ponte Preta e Avaí. O Atlético de Goiás não sai lá do último lugar, tem 27 pontos. No meio de semana agora, nós vamos ter rodada do Brasileiro. A Libertadores já tem os finalistas definidos, né? Vai ser só lá no final do mês, Grêmio e Lanús. E também nós vamos ter a fase seguinte da Sul-Americana, que é lá na última semana do mês de novembro. Então, rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, em Campinas, Ponte Preta e Grêmio, na ressacada Avaí e Bahia, em Curitiba, Atlético e Corinthians, na Ilha do Retiro, Sport e Botafogo, na Vila Belmiro, Santos e Vasco da Gama, em Salvador, Vitória e Palmeiras, ainda no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, Cruzeiro e Flamengo. Na quinta-feira, dia 9, no Pacaembu, São Paulo e Chapecoense, que dureza para Chapecoense, Atlético Mineiro e Atlético de Goiás no Independência em Belo Horizonte, e no Maracanã o Fluminense recebe o Coritiba. Jogos então da próxima rodada do Campeonato Nacional, que vai chegando nas rodadas finais e já encaminhando com mais tranquilidade, parece, ao Corinthians, que estagnou e reagiu com a vitória no Clássico. Parece estar mais encaminhado para a conquista do Campeonato Brasileiro de Futebol. Brasileiro da Série B, que tem rodada nesta terça-feira, cheia a rodada. A exceção é o jogo desta segunda-feira, lá no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, Luverdense Internacional. O líder internacional contra o Luverdense, que está na zona de rebaixamento. E aí os jogos agendados para esta terça-feira. Vila Nova e Santa Cruz, América Mineiro e ABC, Criciúma e Boa Esporte, Brasil e Paraná Clube, Oeste e Figueirense, Náutico e Paysandu, Londrina e Goiás, CRB e Juventude. Juventude que contratou o técnico Antônio Carlos Zago. Antônio Carlos Zago já foi técnico, retornou à Juventude, já na reestreia bateu o Ceará no sábado por 1-0. E o Ceará, que ele estava falando, enfrentou o Guarani, que vem despencando, hein? Campinas pode ter o Guarani rebaixado na Série B e pode ter a Ponte Preta rebaixada na Série A. Para não falar do futebol pernambucano. O Sport corre risco lá na Série A, na B, Náutico e Santa Cruz podem ir para a terceira divisão. A tabela está aí, da classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. O Internacional 62 pontos, América Mineiro 60, Ceará 58, Paraná 56, Oeste 55 são os melhores classificados. Os catarinenses, o Criciúma divide com o Goiás, o nono lugar, 43 pontos. O Figueirense tem 42 ao lado do Paysandu. Essa é a situação do Campeonato Brasileiro da Série A. Para nós fechar os jogos, temos aqui em Blumenau também a realização do Campeonato Municipal, uma competição promovida pela LBF. E ontem, na quinta rodada, portanto, neste domingo, Guarani 4, Associação Nordestinos 2, União Fortaleza 0, Grêmio Tupavazinha 5, Metropolitano Sub-20 5, Base 1, Itopava Alta 3, Corinthians 2, Canto do Rio 4, Horizonte 1.
voltando aqui para aquilo que vocês se dedicam, gostam e tem como resultado medalhas. Nair da Rosa, é possível, nós falamos aqui durante o programa, Blumenau voltar de lá com o troféu geral. O que você sentiu no clima, no que a cidade se preparou nessas 40 modalidades? Pois é. É que tem uma modalidade também forte, né? Tipo, São José está forte, Itajaí está forte Joinville também. tem tradição, Lages está sediando os jogos, né? Acredito que vão brigar para um segundo, terceiro mais campeão. A gente tem a esperança, né? Tomara. A gente sempre torce, né? Tomara que aconteça. Você, Amanda? Eu acho que também está bem forte a competição lá, mas Blumenau tem garra. Vocês estão falando que está forte na modalidade de vocês do atletismo? Ou o atletismo. estão classificando? Mas estou falando no geral. No geral, aí acho que é briga. É possível? É possível. Eu acho que está forte também, porque Itajaí está forte, São José vem forte, mas Blumenau pode conseguir sim. Eu também Tem eu acho esperança, que sim, né? É interessante porque vocês foram, voltaram, já competiram e enquanto vocês estavam voltando, outras equipes estão subindo a serra. Tem umas que estão indo ainda, né? A gente chegando e a gente vindo embora já. E assim vai ser até o próximo sábado, onde praticamente 500 pessoas que compõem a delegação de Blumenau, você contar os atletas, técnicos, dirigentes, aquele pessoal do apoio. Me fala da comida, ó, como é que é? Comida Comida muito boa? Muito boa. Muito bom. Mas capricha na comida. É verdade. Tem que Suquinho cuidar da pra não- hora lá para manter, né? Sim. Muito bacana. caprichado. Quantos jogos, Nair? Jogos abertos? Jogos abertos, deixa eu ver. E quando você pensa, você já lembra não? Eu tenho 5 jogos Sim. abertos já. Em todos voltou com medalha ou não? Sim, o meu primeiro foi com 15 anos, fiquei vice. O segundo com 16, vice também. E a partir dali, 3 ouros já. O ano passado não teve. Ano Terceiro, passado não saiu lá em Eu Tubarão. acho que é uns 10 jogos abertos, mas antes era muito difícil, né? Chegava sempre lá atrás. Pois é, você é uma atleta de ponta, né, na marcha. Tem no estado, assim, tem competidoras de um nível que pelo menos se aproxima, não, para os jogos abertos? Jogos abertos. Quem é que é, digamos assim, a tua concorrente direta na marcha atlética? Nesse momento era da própria cidade, a Fabiana, né? Mas então nos tá outros competindo anos aqui já dentro. tinha concorrente mais forte, né? Meninas, obrigado. Tem alguma coisa ainda esse ano para competir ou agora é férias total? É uma semana de folga e começa o trabalho para 2018 já. Mas não tem mais competições esse Não, ano? esse ano não. Você, Nair, ainda tem alguma coisa no calendário ou não? Teria só as provinhas de rua, mas agora não. Deve ter que descansar, recuperar. Então para você já é Natal. Já. Muito obrigado e parabéns pela conquista. Obrigada. Amanda Scherer ganhou medalha de ouro no arremesso de peso, primeira medalha entregue pela FESPORT nos Jogos Abertos em Lages, e a Nair que ganhou nos 5.000 metros marcha atlética. Esperamos que os nossos representantes de Blumenau colecionem medalhas e troféus e que no final da competição Blumenau retorne com o troféu de campeão geral dos Jogos Abertos de Santa Catarina. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo mais um programa TVL Esportes. A todos, um grande abraço e até a próxima.